tarde a todos os colegas, boa tarde, deputada Sâmia, agradecendo o convite e, desde já, em nome da FENAJUF, nos solidarizando a que a deputada passou agora recentemente com o seu ente querido. Espero que esteja melhor dentro do possível e sinta-se abraçada pelos nossos colegas de todo o Brasil que também ficaram impactados com o que aconteceu. Enfim, gente, o tema nosso aqui para os servidores e servidoras públicas sobre a reforma administrativa é um tema muito sensível, muito importante, que eu acho que vale a pena a gente se contextualizar primeiro, né? Então, assim, rapidamente, eu acho que houve um marco muito importante sobre esse tema, uma virada, né? Que é com todas as dificuldades que existia ali no período do governo Dilma, mas não existia a ponte para o futuro ainda, né? Não existia um projeto neoliberal dentro do executivo que tinha como objetivo estratégico desmontar, né, não só os servidores públicos, não só o serviço público, mas também o sindicalismo de uma maneira geral. Então, eu acho que esse contexto, né, o processo do golpe de 2016, que a nossa federação reconhece, inclusive em resolução de Congresso, e todo o desdobramento disso, né, começando pela emenda 95, que aconteceu lá em 2016 ainda, em dezembro de 2016, quer dizer, que congelou parte do orçamento. Aí depois veio a reforma trabalhista, né, em 2017, junto com a lei das terceirizações, que, por óbvio, quando rebaixa, né, os direitos dos trabalhadores da iniciativa privada, impacta os servidores públicos, por óbvio. Né? Ainda mais nós que estamos como trabalhadores do judiciário, né, como servidores públicos do judiciário, eu especificamente da Justiça do Trabalho, é claro que impacta a nossa dinâmica de trabalho. Né? Em 2018, a eleição de um neoliberal, de um ultraliberal, né, de um projeto neofascista, que, por óbvio, impacta também nós, servidores e servidoras públicas. Né. Em 2019, no primeiro ano, o capital político que foi usado pelo Bolsonaro foi exatamente o quê? Aprovar a reforma da Previdência, né, que não foi só para os servidores públicos, foi para o conjunto da classe, mas impactou, né, aumentou a alíquota de contribuição previdenciária, reduziu a aposentadoria, né, de 80% para 100%, quer dizer, aumentou o tempo de contribuição, uma série de iniciativas de ataques a nós, trabalhadores e trabalhadoras. Né. Em 2020 veio o processo do congelamento salarial. Né. Então, logo que veio a pandemia, veio o PLC 173, que impactou, congelou o salário dos servidores públicos. Então, foi um processo que, como desdobramento da entrada, né, desse time neoliberal para dentro do governo, do Poder Executivo, através do golpe, impactou nós, servidores públicos. Houve um rebaixamento de salário. Né. A gente teve ainda, durante todo o período do governo Bolsonaro, um congelamento salarial, né, 0%, e não é força de expressão, é 0%, de reajuste, né, na prática uma redução, porque se não é nem recomposto a inflação, você não tem o mesmo capacidade de gasto dos servidores públicos ao longo do tempo. Então, isso tudo eu acho que é um contexto que vale a pena a gente ter como parâmetro. Mas, mais que isso, deputada, a gente tinha um ataque ideológico. Né? Então, assim, existia, e aquela fala do ministro que vazou, do Paulo Guedes, do ex-ministro Paulo Guedes, né, tendo os servidores públicos como inimigo, colocando a granada no bolso, é uma prova concreta de que existia um olhar para o serviço público como algo que atrapalha, que precisa ser substituído, que precisa ter iniciativa privada no lugar. Né? Então, não foi só um ataque do ponto de vista legislativo, existia um ataque, e nós que somos sindicalistas do serviço público, a gente percebeu um pouco isso, né, numa certa agressividade que existia às pautas nossas dos servidores e servidoras públicos. E, para piorar, o STF, a jurisprudência do STF, o STF decidiu, logo no período próximo ali de 2016, por uma votação apertada, 6-5 na época, mas que era dever da administração descontar salário em caso de greve. Né? Então, deixava-se
deixou-se de ter uma questão facultativa que existia em um processo de negociação para ser um dever da administração, primeiro, né, desconta, depois negocia. E o que não era jurisprudência, até porque no serviço público não existe database, não existe a negociação coletiva, não existe dissídio coletivo. Então, o Lewandowski, na época, o ministro, e os demais 4 ministros que votaram em sentido contrário, ponderaram isso, né, que é diferente da iniciativa privada e não fazia sentido ter o mesmo paralelo de entendimento que tinha com a iniciativa privada. Então, esse período é um período que eu acho que a gente pode considerar de defensiva, né? E foi nesse período que foi apresentada a PEC 32, né, em 2020, um período que eles tinham como perspectiva fechar um ciclo de reformas, né, que foi a trabalhista, a previdenciária, e aí seria a administrativa, para consolidar a derrota que eles tinham impedindo ao conjunto da classe trabalhadora numa derrota estratégica, né, numa derrota profunda que demoraria anos e anos para a gente se reabilitar. A PEC 32, boa parte sabe aqui do conteúdo, né, então a gente era uma PEC que rompia com o Pacto da Constituinte de 88, né, com o modelo de administração pública que a Constituição de 88 trouxe. Em especial, aqui destaco a entrada e a saída do serviço público, né? Então, eles atacavam a entrada do serviço público, quer dizer, substituíam o concurso público como instrumento objetivo de entrada no serviço público essencialmente, e atacava a estabilidade, né? Ou seja, a saída, com o objetivo também de transformar o serviço público num espaço de pouca continuidade, de pouca memória, quebrando a resistência sindical, por óbvio, né, trazendo o conceito de trabalhadores temporários, substituição por empresas privadas, terceirização e assim por diante. E eu acho que o nosso papel naquele momento foi essencial para derrotar a PEC 32. Colegas, aqui poucos projetos que o governo Bolsonaro se empenhou não passou, né? A PEC do precatório passou, né? O auxílio emergencial véspera da eleição com um gasto de bilhões passou, né? A reforma da Previdência passou, o congelamento salarial passou, e a PEC 32, que eles se dedicaram, não passou. Então, eu acho que isso se deveu por 2 motivos essenciais. Primeiro, a unidade dos servidores públicos, né? Executivo, legislativo, judiciário, do municipal, do estadual, do federal, quer dizer, estava todo mundo junto, irmanado, tirando diferenças que existem no movimento sindical, que são legítimas à democracia sindical, mas tirando essas divergências em prol da luta contra a PEC 32. Né? Então, essa unidade ajudou a gente a derrotar e ajuda a gente a se orgulhar desse processo de luta e de mobilização. E o segundo ponto foi um processo de mobilização a quente, né? Então, a gente fez todo o processo de tensão já em 2020, né? Parte dos colegas ainda não tinha as 2 vacinas ainda, né? Mas vínhamos para Brasília, semanas seguidas, né? Se eu não me engano, 14 semanas seguidas a Brasília de mobilização, de pressão na frente da Câmara, procurando os deputados aqui na Câmara dos Deputados, conversando, pressionando na base, né? O papel da frente nossa parlamentar foi muito importante, né? Nessa época foi um momento de organização da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, de organização. Então, a gente ia para o Estado pressionar os deputados, fazer ato, né? Foi distribuído, deputada, também os e-mails dos deputados, alguns celulares dos deputados que a gente tinha acesso, porque a pressão ela se dava de todas as maneiras, né? Então, muitas vezes o colega não conseguia vir para Brasília, mas tinha a disposição de pressionar por outras maneiras na sua base. Então, acho que isso, a unidade e a mobilização, a pressão durante essas 14 semanas seguidas ajudou a gente a derrotar a PEC 32. Então, isso não significa que é uma vitória total, né? A gente não arquivou, não à toa que ela sempre ronda, a PEC 32 sempre ronda, o Lira sempre quer ameaçar, de uma certa forma, o governo e o serviço público fechando, com a PEC 32, né, de uma certa forma é uma faca no pescoço. Em qualquer momento de fragilização do governo, o Lira pode colocar para votar
a PEC 32. Né? Então, tem uma chantagem em cima do nosso setor, do serviço público, e a gente precisa continuar mobilizado com esses 2 itens que foram colocados anteriormente. Unidade, tirando as diferenças de lado, né? Executivo, legislativo, judiciário, municipal, estadual, federal, quer dizer, garantir esse processo de unidade e mobilização na base e aqui em Brasília. É isso, obrigado, deputado, pelo convite, em nome da nossa Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário, e a gente fica à disposição aqui para o debate. Obrigado, gente. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço a você e a FENAJUF